Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de partilha e meditação da Palavra de Deus através desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna a cada vídeo. Hoje, essa quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2018, estamos vivenciando com toda a igreja a quinta semana do tempo comum. E convido você a tomar comigo o Evangelho proposto para a reflexão desse dia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23, que vai nos narrar o seguinte. Chamando outra vez a multidão, dizia: Escutai-me vós todos e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse: Também vós não entendeis? Não compreendeis que nada de que vem de fora entra na pessoa a torna impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, ele declarava puro todo alimento, e acrescentou: O que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a proposta dessa liturgia de hoje ela é bem clara para nós. Jesus aqui, então, declara impuro todo o alimento e nos explica, nos ajuda a compreender o porquê dessa atitude. Porque era comum no meio do povo de Israel, de maneira especial, entre as autoridades religiosas, eles então se abstinham de contato com as pessoas porque poderia lhe tornar impura. Se abstinham também de alguns alimentos porque ele tornava impuro. E Jesus vai dizer, olha, tudo isso é hipocrisia. Nada disso tem sentido porque aquilo que sai de dentro do homem, aquilo sim é que o torna impuro, não o que entra na boca do ser humano. Então Jesus, ele esclarece e nos ajuda a viver uma fé esclarecida, com sentido, com significado, e não seja de ritos, simbolismos que de nada edificam. É preciso então olhar para a nossa vida nos dias de hoje e perceber que também muitas vezes nós vamos criando então situações que nos impedem de poder então ir ao encontro do irmão porque eu não posso fazer isso porque aquele é um pecador, porque aquele é um irmão que está nas drogas, porque aquele é uma pessoa que está em adultério. Não. Não devemos estar preocupados com isso, porque nada disso nos torna impuro, mas sim aquilo que sai de dentro do nosso coração. É aí que nós devemos então nos policiar, nos vigiar. A minha atitude, ela de fato tem me ajudado a ir ao encontro do irmão, a amar mais as pessoas? Ou será que eu tenho tramado vingança, tenho guardado mágoa dentro do meu coração? Será que eu tenho então querido o mal do próximo? Aí sim está o perigo. Essa atitude nos torna impuro. E é preciso então nos purificar. E a Eucaristia, a Palavra de Deus, nos ajudam para que nós possamos então nos libertar de todas essas possíveis contaminações que, porventura, venham fazer parte da nossa vida. É através desses meios que nós vamos, então, sendo purificados. Mas para que isso aconteça, é preciso se abrir a essa ação. Não basta dizer, então, eu quero. É preciso lutar, nos empenhar para nos purificar. Estamos aí prestes a entrar no tempo da Quaresma. Uma ótima oportunidade para que, através dos exercícios espirituais, possamos alcançar a nossa meta de purificação e assim bem celebrar a Páscoa.
Então, meus queridos amados irmãos, não podemos ficar preocupados porque, mas eu não lavei a mão, eu não fiz isso, aquilo outro. É claro, é questão de higiene, principalmente nos dias de hoje, questão de bactérias, vírus, mas não que isso não nos impeça de ir ao encontro dos nossos irmãos, que nós não vivamos um farisaísmo dos nossos tempos. E aqui então é interessante, conto um testemunho para vocês. Quando então tive a oportunidade, de fazer alguns trabalhos com os irmãos moradores de rua, confesso que da primeira vez que fui em missão, ir ao encontro desses irmãos, para poder levar a eles uma palavra, o alimento espiritual, não somente o material físico, ao olhar aquela pessoa, então tive dificuldade de me aproximar dela, porque aquele cheiro, que não parecia um cheiro de ser humano, mas sim de um animal, qualquer, um cachorro, como a gente costuma ver no meio da rua. Agora, quando eu olhei para aquela situação e senti aquele odor vindo de um ser humano, no primeiro instante tive dificuldade de me aproximar, de cumprimentar. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que aquilo vai nos tornar impuro, aquilo vai então nos proporcionar algo desagradável. E aí, com o tempo, nas oportunidades seguintes, pude então, claro, também através da oração, pedindo a Deus que quebrasse aquilo de mim, me abria essa purificação. E aquilo começou então a se tornar um odor agradável, onde então eu já consegui abraçar, até mesmo beijar esses irmãos, que muitas vezes estão ali e não têm a oportunidade de tomar um banho, mas ali está a imagem e semelhança de Deus. É claro que distorcida pelo pecado, que está presente na sociedade, o nosso egoísmo. Então é assim que nós vamos então vencendo o mal, deixando que o Senhor então nos transforme, nos ajude a poder então vencer aquilo que muitas vezes é um preconceito nosso. E assim então, com certeza, o reino de Deus vai acontecendo, o amor então vai alcançando o coração das pessoas. As pessoas sentem-se tocadas por Cristo que está presente no meio de nós. Mas é preciso que eu experimente, que eu tenha esse Cristo dentro de mim. E para isso é preciso vencer essas impurezas. A primeira leitura de hoje, extraída aí do livro dos Reis, nós temos então a rainha de Sabá que vai ao encontro do rei Salomão, ouvindo toda aquela propaganda que era feita de Salomão. Ela então quer constatar se de fato aquilo é verídico. E ela então sai com grande comitiva e vai até Salomão, o rei. E ali Salomão a recebe e ela lhe apresenta alguns enigmas, algumas dificuldades, tudo isso para poder então testar a sabedoria de Salomão. E Salomão, sem grande dificuldade, ele então esclarece, orienta, ilumina a vida da rainha, que diante da sabedoria e diante de tudo aquilo que ela constata, que ela visualiza, ela de fato vai então perceber esse Deus que cumulou Salomão de sabedoria, que é de fato verídico aquilo que tinham dito, que diziam na região, que aquilo é verdade, e muito mais. E aí, diante de tudo isso, ela louva e bendiz a Deus que é o autor, é Ele a sabedoria, e que concedeu a graça de Salomão também de poder ser um homem sábio, mas para que isso ocorresse, Salomão precisou se abrir à ação de Deus. E ela louva e bendiz a Deus, ou seja, uma pessoa pagã estrangeira pôde então ali ver Deus através da sabedoria de Salomão. E assim como o salmista de hoje, nós podemos também glorificar a esse Deus, porque o justo tem nos lábios o que é sábio. Então aqui está, para que nós possamos saber, então ter um discernimento se estamos puros ou impuros. Vamos ver o que sai de nossos lábios. Se nós proclamamos amor, paz, esperança, Deus está em nós. Estamos puros. Agora, se nós ficamos falando mal da vida alheia, murmurando, criticando, falando coisas que não convêm, que não edificam, precisamos nos purificar. E assim então, meus queridos amados irmãos,
que nós possamos abrir-nos à ação salvífica de Deus, que quer nos alcançar no hoje da nossa história, nos libertando de tudo aquilo que porventura esteja dentro de nós e que nos torne impuro. E assim, então, vencendo esses males em nossa vida, possamos então deixar que a sabedoria de Deus possa ser então ali visualizada através do nosso testemunho, através do nosso modo, do nosso jeito de ser, para que assim todos possam perceber e glorificar esse Deus, como fez a rainha de Sabá, ao poder então perceber, ou seja, ao poder identificar Deus presente na vida do rei Salomão. Que essa seja também a nossa experiência e que Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe, nos ajude nesse nosso itinerário de fé para que possamos colocar em prática e viver os ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa família, que nos acompanha através do nosso canal, a cada vídeo aqui apresentado. Convido você, então, ative aí o seu sininho, inscreva-se em nosso canal, o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando aqui, receba em primeira mão um aviso, né? E a inscrição para que nós possamos cada vez mais crescer enquanto família, enquanto comunidade, através desse nosso meio de comunicação social, que é esse nosso canal do YouTube, que gerou para nós essa grande família. E que Deus então possa nos fortalecer nessa nossa caminhada de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir. Espero por você.